Nessa quarta questão, nós temos o primeiro data sufficiency da prova, no qual o examinador nos dá duas informações a respeito dos números x, y e z, que, claro, a menos dimensão contrária, a gente deve assumir que sejam números reais, e que façam com que as expressões presentes tenham sentido, ou seja, em particular a gente tem a garantia de que y não é zero, z também não é zero, e o produto de x, y não é menos 1. Tudo isso é dado implicitamente, e o examinador pergunta a respeito do valor de z. Em outras palavras, é o que eu chamo do ion v. Ion v significa que para decidir, para ser suficiente, a gente precisa oferecer exactly one numerical value para a variável em questão. Se a gente não conseguir fazer isso, é porque, na verdade, o statement em questão é insuficiente. Bom, se a gente começar, por exemplo, com o primeiro, é bem fácil perceber que esse statement não é suficiente para responder de forma única o valor de z, porque simplesmente z é uma variável livre, né? Agora, formalmente, isso significa que a gente poderia explorar essa liberdade, escolhendo, por exemplo, x igual a 2, y igual a 1, porque 2 mais 1 dá 3, portanto é viável para o primeiro statement, e z, por exemplo, 0, que mal não faz, certo? Faz em relação ao segundo statement, mas não em relação ao primeiro. Como eu estou considerando apenas o primeiro, a rigor, z igual a 0 seria, por enquanto, uma resposta admissível. Em relação a uma segunda possibilidade, eu posso manter o x e o y iguais a 2 e a 1 e agora escolher o z igual a 1. Portanto, eu tenho duas respostas distintas para a pergunta, garantindo que o primeiro statement é insuficiente. Agora sim, ao tratar de forma independente o segundo statement, eu já não posso mais, claro, usar z igual a 0 e também não poderia usar o produto de xy igual a menos 1. E eu continuo achando que vale a pena investir na tentativa de uma bifurcação, porque uma única equação dessa natureza com 3 variáveis não parece firmar o valor de uma delas de maneira única. Vejam que eu uso o verbo parecer. Para me certificar disso, eu vou tomar, por exemplo, x e y iguais a 1. Vejam que isso não é problema. Fico, portanto, com 1 dividido por 1 mais 1, meio, mais 1 sobre z é 5. E o z que satisfaz essa equação é único e vejam que eu não preciso obtê-lo. Por quê? Porque se eu escolher agora, por exemplo, x igual a 0 e y igual a 1, que também é viável, também bem define as frações envolvidas no segundo statement, você percebe que eu tenho 1 dividido por 1, mais 1 sobre z é 5, e agora novamente o z que resolve essa equação, que é a solução dessa equação, é único, e obviamente é diferente do primeiro z, que também existe e que é único em relação a essa equação. Como eu consigo dois z's distintos, que satisfazem o segundo statement, para os casos particulares de x igual a 1, y igual a 1 e x igual a 0 e y igual a 1, eu também provei formalmente que o segundo statement é insuficiente de maneira blindada. Como cada um é insuficiente, precisamos tratar das duas reunidas, e nesse caso eu percebo que a partir do primeiro statement eu posso garantir que xy mais 1 é igual a 3y, só, digamos, operando aqui com o y no denominador comum. E isso foi interessante porque eu notei que ao aplicar xy mais 1 igual a 3y, que aparece no statement 2, eu fico com y dividido por 3y, claro que agora eu posso assumir que o y é diferente de 0, porque o y está em jogo no denominador por causa do primeiro statement, e portanto eu sei que 1/3 mais 1 sobre z é 5, e o z que resolve a equação é único. Portanto, agora sim, nós temos exactly one numerical value,
significando que cada um dos statements é insuficiente, mas dos dois em conjunto são suficientes, respondendo pela alternativa C, Charlie. Importante, percebam que isso pode parecer excessivamente cauteloso, mas é a blindagem que, digamos, uma questão exige para que vocês não tenham surpresas, para que vocês consigam garantir mais um ponto dentro da nota de corte esperada para o exame.